Olá, tudo bem? Na aula de hoje, no encontro de agora, nós vamos falar sobre os níveis da administração, quer dizer, aonde a administração, o processo de gestão, atua dentro de uma organização empresarial e os tipos de administradores correspondentes a cada nível. Mas antes de entrar nos níveis da administração, a gente precisa dar uma solidez maior a alguns conceitos que a gente vem trabalhando. Logo de início, nós evidenciamos esse conceito aí à esquerda de vocês, né, do Stoner, que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos utilizados para alcançar objetivos estabelecidos. E aí fica evidente a ideia de processo, de continuidade, de etapas que são interligadas e que se sucedem continuamente. Mas nós já sabemos o que é planejamento, já sabemos o que é organização, sabemos o que é a questão da liderança e do controle e a importância de cada uma dessas etapas dentro do processo da administração. E mais, neste conceito do Stoner, que eu considero espetacular, ele destaca as pessoas, né? Os esforços dos membros da organização, os esforços intelectuais, né? Todo o trabalho, toda a ação humana no sentido de que a empresa possa funcionar. Além disso, mesmo sendo um destaque, né? Mesmo as pessoas sendo importantíssimas dentro de uma organização não funciona somente com as pessoas. Existem outros recursos que são importantes, como as instalações, a tecnologia, o capital financeiro, os recursos mercadológicos. Então, tudo isso conjugado de forma bem administrada fará com que as organizações possam atingir os seus objetivos, os objetivos estabelecidos. À direita de vocês tem um segundo conceito, tão importante quanto o do Stoner, como outros conceitos que a gente poderia evidenciar, do Reinaldo da Silva, quando ele diz que a administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos e metas organizacionais. Ora, vejam só, quando o Reinaldo nos diz um conjunto de atividades, vocês se reportam logo a planejar, organizar, liderar e controlar. E dirigidas à utilização eficiente e eficaz. Mas agora vocês já sabem o que é eficiente e o que é eficaz. Quando a gente diz eficiência, nós estamos falando na maximização dos recursos de produção, na melhor utilização dos recursos, do não desperdício de recursos. E quando a gente fala em eficácia, nós estamos falando em resultados, em alcance de resultados. Resultado de quê? Dos objetivos e metas organizacionais. E a gente sabe que os objetivos e as metas são muito próximos. Na realidade, o objetivo é o que a empresa pretende alcançar. E quando a gente, pela boa gestão, pela boa administração, consegue quantificar isso, nós estamos estabelecendo as metas. E aí, você que está me assistindo nesse momento, esse vídeo, poderia me perguntar, qual é o melhor conceito? Todos os dois conceitos são importantíssimos. Lá no início, quando a gente queria valorizar a ideia de processo, o do Stoner foi mais importante. E quando a gente quis estabelecer, né, o alcance de objetivos e metas para a sustentabilidade das organizações, o conceito do Reinaldo da Silva possivelmente se ajustaria melhor. E para que a gente entenda como funciona a administração na prática, a administração que comumente tem aspectos de formalidade muito importantes, para caracterizar uma organização empresarial, os administradores criaram a figura da pirâmide, que é essa figura que vocês estão vendo do lado esquerdo, né? Então, na pirâmide, nós vamos ver três níveis. O nível estratégico, que é onde vocês vão encontrar os diretores, os presidentes,
os superintendentes, é o chamado nível institucional. No nível intermediário, que é o nível gerencial, nós vamos encontrar os gerentes, os chefes de departamento, né? A parte setorizada, área de RH, de produção, área financeira, área de marketing. E na base da pirâmide, na parte inferior, nós vamos encontrar os supervisores e os gerentes de linha, é o chamado nível técnico, nível operacional, que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. O importante é que vocês entendam que essa pirâmide, como a base ela é mais larga, obviamente, e ela vai se estreitando na medida que ela vai crescendo. Então significa o seguinte, que na base nós vamos encontrar um maior número de pessoas, é a parte de execução, aquela da produção dos bens e serviços propriamente dito. Como a administração começou com fábricas, ainda hoje a gente utiliza uma terminologia. Lá onde a gente encontra os supervisores e os executores, né, que são os operários, é o chamado nível técnico, a gente chama de chão da fábrica. Na parte intermediária, fazendo um meio de campo entre o nível superior e o nível técnico, nós vamos encontrar os gerentes e os chefes, né? São os responsáveis pelos planos. Esses gerentes e chefes trabalham numa área que a gente chama de departamentos ou de setores, seções, né? São os responsáveis pelo marketing, pelo RH, pela área de produção, pela área de finanças. Eles têm uma função muito importante, que é captar aquilo que é decidido lá em cima e fazer a ponte com o nível de execução. E na parte superior da pirâmide, nós vamos encontrar os diretores, os presidentes, né, os superintendentes, depende da nomenclatura que é utilizada por cada organização empresarial. Essa parte superior é o chamado nível institucional. É o que representa a empresa do ponto de vista da sua missão institucional, da sua visão de negócio, do que ela quer ser no mercado, do estabelecimento das suas relações externas. Então, essa é a estrutura piramidal com os 3 níveis de gestão. Nível superior, que é o chamado nível estratégico. A parte intermediária é o nível tático. E na parte inferior, a base da pirâmide, é o chamado nível executório ou chamado nível técnico. Para cada parte da pirâmide, nós vamos encontrar tipos específicos de administradores com perfis, obviamente, diferenciados, né? Então, do lado direito, vocês estão vendo uma outra figura, né? Então, em relação ao nível estratégico, nós vamos encontrar os administradores do topo da pirâmide. No nível tático, fazendo a correlação da figura da esquerda com a direita, nós vamos encontrar os administradores intermediários. E na base da pirâmide, no nível técnico, nós vamos encontrar os chamados gerentes de linha. E agora nós vamos falar exclusivamente sobre os administradores do topo, né? Os presidentes, superintendentes, os diretores. Normalmente, essas pessoas têm uma visão holística da empresa e da própria sociedade. São os responsáveis, né, por pensar a empresa, por imaginar o que a empresa pretende ser no futuro. Eles administram a empresa muito mais voltado para o aspecto externo. Estabelecem as políticas institucionais, as políticas organizacionais e a interação com a sociedade, com fornecedores, com distribuidores, com clientes, né? São as pessoas responsáveis por pensar e tomar as grandes medidas que são fundamentais para a sobrevivência e crescimento da organização empresarial.
Mas vocês se lembram que nós falávamos no processo da administração, planejamento, organização, liderança e controle, em qualquer que seja o nível, seja no nível estratégico, que é o nível superior, seja no nível intermediário, que é o nível tático, ou no nível de execução, que é o nível inferior, os administradores pensam, eles planejam, eles organizam, eles lideram e eles controlam. Em qualquer que seja o nível, o processo da administração existe. Agora, a forma de fazer isso é que é a diferença. O tempo é diferente. Então, no nível mais elevado, no topo, no nível superior, no nível estratégico, os administradores pensam a longo prazo. Eles formulam as políticas institucionais da organização. É quem define, por exemplo, qual é o negócio da empresa, qual é a visão, né, o que a empresa pretende ser no futuro, qual é a missão que ela se propõe a ser, né, o que a empresa quer ser para os seus clientes, o que ela pretende ser para a sociedade. Então, essas pessoas que estão no topo da pirâmide são os responsáveis pelas ações estratégicas da organização empresarial. Normalmente são pessoas muito qualificadas, que conhecem economia, que conhecem, né, aspectos de evolução da tecnologia, de evolução da sociedade, têm ideias de como as pessoas, de alguma forma, estão inseridas dentro desse modelo que a gente chama de sociedade, tudo isso, né? Então, são pessoas extremamente qualificadas, capazes de entender as transformações por que passa o mundo. No meio da pirâmide, nós vamos encontrar os gerentes de posição intermediária. São os chefes de departamento, né, de setores. São pessoas que são responsáveis por uma parte da organização. São gestores de um pedaço da organização. E que é muito importante porque, de alguma forma, o olhar deles se volta mais para dentro da própria organização. Embora, obviamente, tenham que ter noção também do que se passa lá fora. Então, são profissionais que têm um conhecimento mais voltado numa área específica da administração, seja na área de recursos humanos, na área de marketing, na área de finanças, na área de produção, de tecnologia da informação. E eles também são responsáveis por captar as decisões que são emanadas no nível estratégico e fazer, através de planos, a funcionalidade da organização, gerenciando os níveis inferiores da organização. Então, eles são responsáveis pelos chamados gerentes de linha da organização. E partindo da parte mais elevada para o nível, né, que a gente chama de chão de fábrica, que é a base da pirâmide, nós chegamos finalmente nos gerentes de linhas. São os responsáveis por extrair a máxima produtividade dos operários, das pessoas que não têm qualquer função de execução. São os supervisores, os gerentes de linhas. Normalmente essas pessoas, elas têm uma dupla função. Tem uma função de gestão e também de execução. O planejamento, todas as ações que eles executam é de curtíssimo prazo, de dia, de horas, no máximo semanas. E aí nós vamos encontrar os chamados gerentes de linha ou administradores inferiores. É a funcionalidade da organização.